Esta semana ocorreu a terceira edição do RN Foco Especial da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, que recebeu o candidato a prefeito Fernando Mineiro, do PT. Ele expôs seu plano de governo aos empresários presentes. A próxima edição será daqui a 2 semanas e o próximo convidado será Hermano Moraes, do PMDB. Marcelo Queiroz, presidente da FEComércio, está satisfeito com o resultado do projeto. Túlio Duarte, a sua pergunta ao candidato Roberto Lopes. Candidato, vamos falar um pouco agora sobre limpeza da cidade. Hoje, a urbana, a taxa de limpeza pública, a TLP, ela é insuficiente para custear a urbana. E, somado a isso, se não bastasse isso, a companhia ela tem vários devedores. Se eleito, o que é que o senhor pretende fazer com relação à limpeza pública? É favorável à auditoria em auditoria nos contratos da urbana? Bem, Túlio, com certeza. A gente precisa ali saber a quem deve, né? São, acho que, salvo engano, 40 milhões o débito da urbana. Nós precisamos tratar isso com todo cuidado, com todo cuidado para que a gente não cometa injustiça. Mas nós queremos uma empresa pública de limpeza. Eu acho que cidade limpa é cidade saudável. Nós propomos uma auditoria na questão da urbana, ver quem realmente a gente deve pagar, tentar pagar isso aí, e fortalecer a urbana, né, com a questão do servidor público, abrir concurso. Nós precisamos, por exemplo, limpar a cidade está imunda, né, são praças, são equipamentos públicos sujos, bairros carentes aí que não contam mais com a limpeza pública. Então, assim, nós precisamos dar uma revitalizada ali. Então, o nosso trabalho é fortalecer a urbana e não investir em empresa privada. Então, a gente vai tentar fazer um trabalho juntamente, não só com a sociedade, através dos conselhos populares que iremos criar, mas com os servidores da urbana, com toda a sociedade, para que a gente possa tirar a urbana desse buraco que está aí. Ô Roberto, há pouco a gente estava falando sobre mobilidade urbana e você falou sobre transporte, VLT e tudo mais. A pergunta é a seguinte: o trânsito, com 3 mil automóveis mensalmente chegando na cidade, está um caos. Por mais que se preocupe e se vá buscar recursos para fazer meios de transporte em massa, ainda vai demandar muito tempo para haver um equilíbrio. O que é que você pretende fazer com relação ao nosso trânsito? E uma outra questão que está afetando todo mundo, que é a falta de estacionamento na cidade do Natal. Nós pensamos, por exemplo, com relação à questão do estacionamento, criar edifícios de estacionamento em 3 pontos: centro, um próximo ao Midway e um mais ligado ali próximo à Ponta Negra, né? Porque é preciso dar condições para as pessoas circularem e também estacionarem seus carros, os carros não ficarem no meio da rua, porque cria uma dificuldade do pedestre, cria uma dificuldade dos carros, do círculo de carro, de automóveis, de ônibus. Então, assim, nós precisamos construir essas alternativas de estacionamento. Mas nós precisamos, por exemplo, abrir novos acessos, né? Fazer ruas hoje que tem 2 mãos, fazer uma única mão, outras. A gente tem que criar alternativas. Então, é preciso repensar o trânsito. É preciso repensar o trânsito, investir no transporte de massa, fazendo com que as pessoas utilizem mais o transporte de massa ao invés do seu carro particular, mas repensar o trânsito nessa questão de abrir novos acessos, fechar alguns acessos que não são interessantes, que estejam abertos hoje, por exemplo, a questão de retorno. Tem lugar que deveria ter um retorno, não tem lugar que não deveria e tem. Então nós precisamos repensar a questão do trânsito. Não só sobre a questão da ótica do transporte de massa, mas no geral, da questão da cidade, de abrir acesso, fechar acesso. A gente precisa dar alternativas para que os carros circulem bem. Perfeito. Ainda nessa temática da mobilidade, Nelson, candidato, as obras de mobilidade, elas demandam a necessidade de desapropriações. E nós observamos já nesse período reivindicações de alguns moradores não concordando com o valor da desapropriação, questionando. O que é que o senhor pensa sobre possíveis desapropriações para obras de mobilidade urbana? São necessárias? São inevitáveis? Eu penso o seguinte, que a Copa é uma realidade, né? Tem que ser levada a sério, tem que ser discutido. E se qualquer política que um governo tente colocar, ela tem que ser discutida com a sociedade, né? Sobretudo aquela sociedade que vai sofrer um dano
negativo. No caso aí, é a questão da remoção, né? O PCB é contra essa política de remoção. Mas não é só a questão de remover, não. Não é porque vai remover o povo dali do bairro das Quintas, do bairro Nordeste, do quilômetro 6, não. É porque a forma que está colocado é que está equivocada. É preciso chamar as pessoas que estão dentro desse debate, que estão debatendo com relação a isso através das suas associações, para saber o que essas pessoas pensam, para não ser injusto com elas. A gente não pode cometer nenhuma injustiça. O Estado aí, o município no caso, é um contrato social. Ele tem que regular as forças. Então é preciso trazer a sociedade para esse debate, para construir uma política que realmente estabeleça essa igualdade. Né? Se está incomodando, se a gente vai precisar mudar, se a gente vai precisar remover esse povo, vamos discutir com eles o que é que eles querem, o que é que a gente pode fazer para não machucar mais ainda um povo tão sofrido que vive um holocausto nos serviços públicos. Então essa é a nossa política, é trazer a sociedade para o debate e assim construir uma política pública realmente que é eficiente. Ô Roberto, o que é que você tem planejado para a questão do saneamento básico e da questão dos resíduos sólidos da capital? Nós pensamos que o saneamento é uma cidade limpa, né? É cidade saudável. Pega um bairro como a Ribeira, ainda tem 11%, salvo engano, 10 a 11% de pessoas que não têm fossas. Então, assim, é preciso, e o pessoal joga esses dejetos no rio Potengi, poluindo o rio, podendo causar aí doenças, né? Causa doenças, é um mal, e dificulta até a questão da saúde, né? A saúde, ela sofre com isso. Então, nós precisamos fortalecer as BAN, né? As BAN é o órgão regulador ligado ao município, nós precisamos fortalecer ele, dar uma linha de trabalho, fazer com que ela cobre mais com eficiência da CAERN, para que a CAERN possa colocar esse plano de saneamento em desenvolvimento, então, e punir aquelas empresas que sujam o meio ambiente. É imoral você ver hoje, numa discussão dessa, a questão do meio ambiente está na ordem do dia, e empresas ainda poluindo o meio ambiente, sujando o meio ambiente. Então, isso aí nós não vamos admitir. Por exemplo, na questão do meio ambiente, nós propomos a questão da compra do lixo. Funciona bem esse programa em Curitiba e nós queremos trazer para Natal, para fazer com que aquelas áreas carentes, aqueles bairros populares, aqueles bairros mais carentes, que a população participe da política pública, né? De combate a essa questão da sujeira, da limpeza pública, trocando o seu lixo pela alimentação, pela uma cesta básica e tudo. Então, assim, nós temos projetos nesse campo aí e achamos que vamos dar uma grande contribuição. Um dos grandes desafios é garantir, candidato, a alfabetização daquelas crianças de 0 a 6 anos. Nesse setor da educação, como é que o senhor pretende atuar? Nós, na questão da educação, nós tratamos como prioridade, né? É preciso a gente ter uma lógica contrária ao que está colocado aí, né? A lógica burguesa, a nossa lógica é contrária a essa lógica burguesa, esse pensamento que o ser humano tem que estudar para desempenhar só uma função, uma função, uma profissão. A gente tem que pensar o ensino de forma mais ampla. Nós precisamos construir um pensamento rico, crítico, um pensamento, uma educação para frente. Para isso, nós pretendemos construir 2 escolas modelo. Escola de tempo integral, porque se funciona bem a nível federal com o IFRN, o município pode ter uma escola modelo, pode ter uma escola referência, que vai funcionar bem, que vai criar, por exemplo, alternativas para a criança desenvolver as artes, a cultura, com salas de leitura, com biblioteca, com professor qualificado, capacitado, treinado, e que possa dar um ensino de excelência ao aluno. Nós precisamos, Túlio, abrir, por exemplo, vagas nos CMEs, ampliar a rede de CMEs e abrir vagas, porque as mães que moram em bairros periféricos, em bairros que têm tantas dificuldades, a gente precisa abrir essas vagas para que elas possam colocar seu filho e poder ir trabalhar. Com certeza. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.